Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gratidão por você estar aqui para mais um episódio do podcast Tudo é Cura. Se você não me conhece, eu sou a Aline Sena, sou mentora de autoconhecimento e mentalidade e esse é o Tudo é Cura, um podcast que te ajuda a criar uma vida mais leve, mais criativa e mais amorosa com você e com o mundo. E hoje eu estou aqui com a minha amiga Beatriz Baguei! Diretamente de São Paulo. Diretamente de São Paulo. Gente, primeiro episódio que eu gravo fora de Floripa. Olha que honra! Não, calma. Ai, não. Desver. Desonra. Que a gente não concluiu nenhuma hashtag do outro episódio. Enfim, gente. Já deu spoiler de que teve outro episódio antes desse, então a gente já tá meio high, assim, numa energia meio muito louca de água mesmo, de Sim. vibração. Na real, a gente tá gravando já há 2 horas pro podcast da Bia Ser para Ter. Se você não conhece, vai até lá e ouve, porque vai te fazer muito bem, tenho certeza. E como vocês sabem que eu trago sempre pessoas muito especiais aqui para conversar sobre assuntos que podem te inspirar a ser a sua melhor versão e colocar pro mundo a pessoa maravilhosa que você é, eu trouxe essa minha amiga aqui pra gente falar sobre lei da atração, manifestação e lei da suposição e todas elas. Todos os afins que houver. Tô muito honrada de te trazer aqui pro Tudo é Cura. Sério. Honradíssima de estar aqui. Eu espero que a gente consiga trazer o nível das nossas conversas no WhatsApp pra cá, porque eu tenho certeza que as pessoas vão se beneficiar muito. Com certeza. E você disse no nosso episódio, no meu podcast, que não tinha sido entrevistada. Não foi bem uma entrevista, né? Foi uma conversa, mas só tinha sido entrevistada algumas poucas vezes, né? E eu acabei de perceber que eu nunca estive no podcast de outra pessoa. Se eu não me engano. Se eu já estive, minha memória é péssima, mas assim, se eu não me engano, eu nunca estive. E veio essa sensação assim de, nossa, que coisa nova, porque a gente tava fazendo isso 5 minutos atrás, mas feels different, sabe? Sim. Não, seja bem-vindo ao Tudo é Cura. E, cara, começou bem porque a minha galera é foda pra caralho. Eu vou ter que falar. Certeza. Tipo, your vibe attracts your tribe. Exatamente. Não, quem tá ouvindo aqui sabe, considere-se uma pessoa muito foda. Eu amo você, porque realmente aqui a gente fala sobre tudo, né? E eu acho que o principal aqui da minha audiência são pessoas que querem seguir o seu sonho e ter a coragem de ir atrás daquilo que o coração tá pulsando e pedindo, e eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar muito essas pessoas. Então eu vou pedir primeiro pra você se apresentar rapidinho, falar o que você faz, etc. Eu fiz isso com você, você jogou a bola de volta pra mim, né? Mas vou tentar. Pode começar falando de signo? Cara, falar pra 2 geradoras se apresentar é tenso, cara. A gente não consegue, gente, porque é muito rápido a mudança. E assim, eu sou muitas, mas vamos lá, vou dar meu melhor. Eu sou a Bia. Prazer, porque Beatriz vira Bia, né? As pessoas que me mandam mensagem: oi Beatriz, ouvi seu podcast porque você me odeia. Meu nome é Bia, sabe? E eu tenho um podcast, como você disse, e é um podcast sobre manifestação e lei da atração principalmente, que tem, né, muitas vertentes, porque esse assunto é infinito. Sim. E a minha história, assim, você nem perguntou isso, mas já tô entrando nesse lugar. A minha história com manifestação e lei da atração começou lá atrás, com 15 anos de idade, quando eu descobri esse universo, que é um caminho sem volta, né? Um rabbit hole, como você bem sabe. Então, enfim, não sei muito bem o que falar sobre mim, mas hoje eu me considero, né, me denomino mentora de autoconhecimento, assim como a senhorita, e espiritualidade. E já tentei muito separar esse meu lado espiritual, sabe? Escondê-lo, até que eu entendi que esse é o meu maior superpoder, que é essa minha autenticidade. Eu prego muito pela autenticidade, eu acho que a gente pode tentar fugir dela tanto quanto possível, mas esse é o único caminho, assim, divertido e possível para as nossas manifestações, né? Pra gente conseguir curtir o caminho até aquilo que a gente deseja, sendo autêntico. E eu sei que é muito clichê e soa muito clichê, mas é clichê por uma razão.
é verdade. Então, eu acho que é impossível falar de mim sem pregar aí esse mantra da autenticidade, que muitas vezes é difícil até pra mim mesma de walk my talk, né? De viver o que eu prego, porque é desafiador, mas eu busco fazer isso momento a momento a momento. Esse caminho da lei da atração é um caminho de amor e ódio, né? É. Por um lado a gente é apaixonada e a vida é mágica e é tudo maravilhoso, e aí chega aquele momento em que a coisa fica desafiadora e a gente não sabe pra onde ir. Talvez eu não esteja fazendo o jeito certo, a técnica certa, o jeito certo. Deixa eu ouvir mais um vídeo, deixa eu fazer mais uma coisa. E você já falou, né, como que esse caminho chegou pra você, mas você sabe dizer, assim, o que te atrai nesse assunto? Porque, cara, a gente conversa muito, né, e acho que é um assunto que a gente nem consegue não ter. A minha resposta ia ser essa. Porque é por isso que eu sinto que a gente tem uma essência, cada um de nós, que tem um sabor, uma frequência na linguagem do jovem místico, vai. Que não é nada místico, é ciência, se a gente for colocar assim, mas não vou entrar nesse não é minha área. Mas a gente tem uma essência que a gente não tem como fugir dela. E dói muito fugir dela. Então, todos os assuntos relacionados à espiritualidade, ao invisível, sempre foram muito naturais pra mim. Dentro da minha casa, sempre me chamou. E eu não consigo explicar por quê. Então, um ponto que a gente, nos nossos áudios, nas nossas trocas, a gente acaba voltando sempre se a gente sabe que mais cedo ou mais tarde a gente vai catar os cacos disso aqui e voltar pra esse caminho, por que não fazer isso tão cedo quanto possível, né? Mesmo depois de uma frustração, mesmo depois de falar, isso não funciona. E não tá. Se eu sei que eu sempre volto a acreditar, por que eu vou me separar durante muito tempo? Não é melhor encurtar esses espaços de tempo em que eu me separo? Porque eu sei que eu volto pra fé. Não ter fé dói demais. Dói demais. Muito. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Não porque eu sou... Eu até falei isso em um episódio já, não porque eu sou Madre Teresa, evoluída, não, é porque não ter fé dói demais. E eu não quero sentir dor. Sim. É mais ou menos por aí, sabe? E eu acho que até quando a gente vai entrando nesse caminho, com o tempo, esse gap vai ficando menor. Entre eu cair e eu vou levantar. De alguma forma, a gente começa a levantar um pouco mais rápido. Esse é o progresso, né? Exatamente. E, bom, esse assunto entrou na tua vida, né? De alguma forma. Quem te introduziu? Você lembra? Mais ou menos? Lembro, 100%. Foi meu pai. Jura? Com 15 anos de idade, ele... Eu sempre... Minha mãe conta que eu me matriculou na catequese, eu voltei aos berros, falando que eu não ia voltar de jeito nenhum. Por quê? Mas por quê? Porque eles falaram que a gente morre e fica pra sempre numa cadeira ao lado de Deus. Eu não acredito nisso. Eu sou neta da minha avó Sara, que era espírita. Minha avó sempre foi super espírita. Eu sou espírita. Enfim, hoje eu nem me considero espírita, mas o espiritismo fez muito parte da minha vida, da minha infância. Então isso já dá o tom, né, do o que as pessoas achavam esquisito, achavam normal. E o meu pai chegou com um DVD do Segredo quando eu tinha 15 anos, uns 14, 15 anos de idade. Perfeito! Estava escrito. E eu lembro exatamente. Eu não lembro se foi o Segredo primeiro ou aquele outro, Quem Somos Nós, que é maravilhoso também. Total. E de básico não tem nada, como você mesma me lembrou, porque eu ficava repetindo o segredo é o básico, o segredo é o basicão. E você assistiu outro dia e me lembrou disso, né? De básico não tem nada, é o básico que funciona. É um básico que a gente volta, né? Tipo Abraham. Exato, tipo o Abraham Hicks, exatamente. Que a gente esquece e volta, porque são camadas, né? E eu assisti esse DVD e foi aí. Eu sei que pra muita gente também o segredo acaba sendo essa porta de entrada. E foi pra mim. Então, não teve como desver. Algo falava, isso aqui... Talvez não do jeito sensacionalista, tem algumas críticas da forma que eles colocam e tal. Mas, assim, a essência daqueles ensinamentos ressoou.
Eu assisti O Segredo recentemente. Eu tinha assistido logo quando saiu. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu fiquei, tipo, muito mexida. Acho que meu filho tinha 1, 2 anos, sei lá. E eu lembro de assistir pausando e parando e falando, cara, isso aqui é muita verdade. Tem uma pessoa na minha vida que só fala em doença e tá sempre doente. Tem uma pessoa na minha vida... É matemático um pouco, né? Você vai, tipo assim, faz um... E você fica tipo, caraca, isso aqui... Olha, não sei se funciona, mas sei que faz muito sentido. Não tem como desver. E eu lembro dessa sensação. E depois, eu sinto que é uma porta de entrada. A gente entra e se encanta e começa a buscar. E chega num Quem Somos Nós, que eu acho que até vai um pouco mais fundo, né? E vários outros, né? Mas em algum momento, quando você volta, você lapida um pouco mais. Tipo, recentemente eu reassisti O Segredo, eu já tava há mais de... Sei lá, meu filho tem 16, eu tava uns 14 anos sem assistir, sei lá, não sei. E quando eu assisti de novo, eu falei, cara, tem ouro aqui. É simples, mas é um simples que funciona. E claro que tem muitas outras nuances, né? A gente passa por um processo, mas aquilo tá ali pra te relembrar e pra ser um endereço coerente de uma cocriação de coração, sabe? Um resumão e uma âncora, né? Porque eu costumo dizer que a gente pode ir down the rabbit hole, né? Descer e decodificar o Matrix de forma profunda e se perder até, muitas vezes, nessa linha de pensamento, porque a mente só consegue ir até certo ponto. A gente pode ir tão profundo quanto a gente quiser, mas chega uma hora que você tem que voltar pra superfície. E O Segredo, livros como... Claro que não é outro tom diferente do Segredo, né? Mas livros resumidos como Os 4 Compromissos, do Dom Miguel Ruiz, que você olha e fala, nossa, um livro tão fininho. Ele te traz pra superfície do que realmente importa. Então... É aquela história de que as verdades mais profundas são as mais simples. São as mais simples, total. Tem aquele A Boa Sorte também. Nunca que ele ouvi falar desse. Esse é maravilhoso. É um livro rápido até, tipo, de ler. É um conto, é uma história. E tem vários arquétipos ali de alguma forma. Mas a mensagem principal existe a sorte. Mas existe a boa sorte, que é quando você se prepara, sabe? Nossa! É maravilhoso, sem brincadeira, é muito bom. Sim. Mas é exatamente isso. A verdade, ela é imutável. E a gente acessa a verdade de inúmeras formas, né? Infinitas. Várias pessoas aqui podem estar ouvindo a gente se quer saber o que é a lei da atração ou já tem uma certa gastura desse assunto de alguma forma, porque já tentei e pra mim não funcionou e não existe isso, porque até pra mim não funcionou já mostra que tá funcionando, né? Porque Exato. Você não desliga. Em relação a que não funcionou, né? E tipo, eu não gosto da gravidade, então deixa eu... não acredito Desliga. na gravidade, então não existe. Vai se jogar, a janela vai cair, vai se tabacar no chão da mesma forma. E o mais interessante é que tem um terceiro grupo, que são as pessoas que estão, entre aspas, se dando bem com a lei da atração, mas nem sabem o que estão fazendo. Exatamente. E tá tudo certo também, né? Porque, como você falou, quando a gente vai fundo, mergulha, pra de alguma forma tentar entender, a mente tá muito bem entretida, mas a alma quer viver. A alma não quer entender, a alma quer experimentar. Título do episódio. Porque eu amo esse assunto, a gente pode entrar e... Eu queria que o título fosse Sincrodestino. Que é a minha palavra favorita. Pode ser também. Ai, Deus. Sincrodestino, e o que você falou que eu já esqueci, que era muito bom. Eu falei que ia ser o título do episódio. Porque, que a alma quer viver, né? A alma quer viver o sincrodestino, olha aí. A mente quer entender, a alma quer experimentar. Porque o sincrodestino... será que a gente já entra nesse... Vamos entrar em tudo, vamos... Porque, voltando, né? A gente pode entender, compreender, a gente estuda muito, a gente troca muito sobre isso... E é maravilhoso entrar nessa parte intelectual, mas eu acho que muitas pessoas, principalmente nessa era da informação, etc., param aí e, sabe, acham que isso é tudo que há. Então eu escuto podcast sobre o tema, eu entendi, eu vi O Segredo, eu li, mas e aí? Né? É o que a gente tava falando. É porque... a gente fala sempre, né? E aí, o que você faz com isso? Porque a alma quer experienciar.
Porque na real, acho que toda pessoa que chega nesse entendimento, ela tá passando por algum processo de dor, de alguma forma. E ela quer curar essa dor. Tanto que quando eu vejo, por exemplo, quando eu comecei a estudar o segredo, de alguma forma, com esse nome, né, o segredo, e fui logo apresentada pros Abraham, e tinha uma comunidade no Facebook, inclusive, que eu fazia parte dos Abraham Hicks e tal. E tinha muita gente que postava, tipo, eu preciso disso, o que eu faço pra criar, qual é a técnica, qual é não sei o quê. Eu também já tive nesse lugar muito. Eu também. De, né, o que eu faço pra sair desse sofrimento. É válido. Né? Se isso essa funciona, pergunta é válida. Como é que eu faço? Exatamente. E ao mesmo tempo, então, é um lugar de dor que você quer sair. E aí a gente começa a tentar entrar na mente no sentido de entender pra tentar dominar e controlar. E não se render e fluir dentro de uma coisa que é natural. Você nasceu através disso. Inclusive, né? Você só tá materializado por isso. Então, tem uma briga do que é o controle e do que é o soltar. Tem uma pegadinha, porque a mente tá tentando superar, overcome the mind, através da mente. Isso nunca vai dar certo, que é o que o Joe Dispenza explica, né? Então você precisa entender que, tem a mente, ela serve um propósito, ela pode ser maravilhosa, mas ela tá me sabotando em X, Y, Z aspectos. Então, como é que eu saio disso? Transcendendo a mente. Como que eu transcendo a mente? Não sei, nunca fiz isso, nunca ouvi falar disso. Entendendo que eu sou parte de um poder maior, divino, que faz o sol nascer, que faz a terra girar, que é isso que a gente sempre tá se lembrando, né? Tem uma inteligência acontecendo que faz o coração bater. Então, se tudo dependesse da mente, o sol não tava nascendo, a terra não tava girando. Não é só a mente que tá fazendo isso. Exatamente. Quem é que tá fazendo essa digestão? Quem é que tá fazendo a sua digestão? Quem é que tá fazendo seu cabelo crescer? Ou você trombar na pessoa certa, não foi a sua mente. Eu vou ali pra trombar nessa pessoa. Então, quando a gente entende que a mente serve, mas é limitada, a gente começa a ter mais segurança pra se abrir pra esse misticismo que começa a ficar menos místico e mais palpável, mais no dia a dia, essas sincronicidades, e você vai vendo como que o que pintaram pra gente como algo de bruxas e algo distante, algo pode ser muito vida real. Muito. Pode ser a tua vida, você escolher viver no sincrodestino, porque eu quero falar essa palavra. Porque tem sido a nossa vida, a gente tem testemunhado isso na vida uma da outra cada vez mais. Sim. Então, não venha me dizer que isso é uma teoria. Não é, cara. Eu achei até você tinha uma comunidade, né, que você trazia muitos áudios e teve até um clube do livro, de alguma forma, que você trouxe o livro do Deepak Chopra, que era a realização espontânea do desejo, que esse título por si só já fala muita coisa. E um trecho que você trouxe naquele áudio que pra mim é exemplificação perfeita. Me conta, porque eu não sei o que eu faço. Você que nem eu não sei. Eu não lembro o que eu já falei, o que eu já repassei. Então, assim, tô tão curiosa quanto as pessoas que estão ouvindo. Eu achei surreal que, tipo assim, você falou, tava com uma questão de saúde. E aí você tinha uma médica e ela não podia pedir uns exames e você precisava marcar com o médico para que o médico assinasse o pedido para você poder fazer os exames. E naquele mesmo dia, você foi almoçar e encontrou uma médica que já era amiga da sua família. E, tipo, você não via ela há 1 ano e vocês eram praticamente vizinhas. E por que naquele dia você encontrou aquela pessoa? E se isso não é Deus, universo, destino, sincrodestino, eu não sei o que é. Exato. Então, é sobre estar aberta a viver a vida e esperar que também atualize, sabe? Tem as páginas da internet, né, que quando você acha que chega no fim, se você scrolla o mouse ali um pouquinho mais, abre mais um pouquinho e vai indo. Isso. E o universo é assim, não tem fim. Quando você acha que chegou no fim, ele se renova e abre mais campo pra cima, pra frente, enfim. Porque é de interesse da vida, né? Isso que também a gente vai entendendo em níveis mais profundos. Por que seria diferente? Porque a vida gostaria, Deus, chame do que quiser, de esconder essa médica de mim, que pode me dar o que eu preciso. Se ela está escondida de mim, se eu tenho uma necessidade e eu não tô encontrando solução, é porque no caminho entre necessidade e solução
Existem coisas que eu preciso viver, que eu vou acessar e que vão... Desejo é tesão, cara. Então, tipo, olha que tesão de vida você saber que tudo tá sendo apresentado pra você, solucionado, e você só precisa continuar caminhando, confiando, fluindo e mantendo a mente aberta pra ir além do que a mente conhece. Ou seja, tá sempre aberta pro novo. Então, de alguma forma, quando você encontra aquela médica, você volta e fala... Que entusiasmo, né? Que coisa profunda que eu tô sentindo aqui, que é a energia que faz a vida acontecer, né? A gente nasce disso. A união do masculino com o feminino é um puta de um tesão também. É uma energia sincrônica de manifestação de desejo. Exato, porque no momento que eu faço parte dessa sincronicidade, eu me sinto como se a vida tivesse um palco e de repente eu tô no palco da vida. É o que você falou no episódio que a gente gravou, né? Deus me conhece. Nossa, naquele momento eu me sei parte. Eu me sinto parte, porque saber é uma coisa. Somos todos um, blá, blá, blá. Mas em momentos de sincronicidade, de sincrodestino, que você tromba a pessoa certa, no lugar certo, você se sente parte. Tudo faz sentido. E não tem palavra. E aí naquele momento é muito louco isso, porque eu tava com uma questão de saúde, que tava tomando meu tempo, energia, etc. Eu abri alguma brecha de resistência, né? Eu tirei algum pouco de resistência para que isso pudesse acontecer. Então eu fui mais desejo do que resistência, porque quando a gente tá mais resistência do que desejo, as coisas não acontecem. Então eu dei algum jeito de ser mais desejo do que resistência. Esse encontro aconteceu, e no momento que esse encontro acontece, eu ainda tava doente. Eu ainda precisava resolver BOs, mas naquele momento nada importava, porque esse mini sinal me mostrou que se eu posso trombar a médica no dia em que eu preciso para resolver esse BO, todo o resto do desenrolar dessa história vai ser provido, sabe? Provido é uma palavra? Nem sei. Acho que é. É porque foi uma sincronicidade que beneficiou todo mundo. Né? E sempre é. O curso de milagres fala muito isso. O milagre, quando acontece, ele beneficia a todos os envolvidos. Ele desce para beneficiar todo mundo. E é interessante pensar que todas as partes que são beneficiadas por esse milagre, elas torcem para que ele aconteça em algum nível da consciência. Perfeito. Em algum nível a gente tá torcendo para se relembrar, porque é isso que a gente sente na hora que a gente percebe, cara, eu acabei de encontrar quais são as chances disso. A minha mente poderia prever isso? Você sabia que ela ia estar lá naquele lugar, naquele momento? De jeito que te nenhum. levou a estar ali? E é por isso que a gente tem que se sentir digno das nossas manifestações e de coisas maravilhosas. Porque é difícil, às vezes, a gente aceitar, né? A gente visualiza, a gente quer cocriar, voltando pro lei da atração raiz. Só que a gente tem essa resistência de, será que eu mereço mesmo? Será que não é muito? Será que esse muito não tá tomando o pouco de outra pessoa? Etc, etc, Escassez. etc. E quando a gente sobe o olhar, né, transcende para esse entendimento de que não é só sobre mim mesmo, de que o meu milagre, ele encontra o seu, e a gente cocria algo, por exemplo, que a gente tá fazendo agora, que vai ser um milagre de alguém, uma palavra que vai levar o milagre de outra pessoa, é um win, sabe? Total. Nessa hora eu me sinto merecedora, porque às vezes, olhando só pro meu próprio umbigo, eu não consigo me sentir, mas quando eu entendo que o universo inteiro se beneficia disso, porque o universo inteiro expande nesse momento, aí já fica mais legal, porque aí não é só, sabe? Fica mais interessante. E, na real, tem essa coisa do somos todos um. E, às vezes, quando a gente tá achando que o desejo é só meu e eu tô muito no meu umbiguismo, eu tô em separação. Perfeito. Porque, às vezes, a gente fala assim, eu vou pedir pro universo meu desejo. E aí você abre a sua janela e olha pro céu e as estrelas e fala, né, tipo, Xiang, realize meu desejo. E tipo, cara, quando você tá pedindo pro universo, você tá pedindo pra mim, você tá pedindo pra você tá pedindo pra todo mundo, você tá pedindo pra esse livro, pra essa mesa, você tá pedindo pro universo, você tá pedindo pra tudo.
Você tá pedindo pra sair do seu próprio caminho, né? O pedido é esse. Me ajuda a sair do meu próprio caminho pra eu trombar no que já é pra eu trombar. É mais ou menos isso. Sim, e também é o fato de que, tipo assim, cara, até esse copo tá envolvido. Eu tô pedindo pra todo mundo. E quando eu tô pedindo pra todo mundo, eu tô pedindo pra minha casa. E aí até eu cuidar da minha casa significa, pera, a gente tá numa conversa em que você também tá contribuindo pro meu desejo, e com as minhas roupas e com coisas aleatórias, porque nada tá excluído. Então você começa a entender que o universo é tudo, é a tua vida. Então quando você tá pedindo pro universo, você tá pedindo pra você. Você tá pedindo pro teu entorno, você tá pedindo pra tua energia, você tá pedindo pra tudo. Perfeito. E tá se abrindo pra que isso aconteça no teu caminho de menor resistência. Perfeito. E assim, nessa hora, a frase somos todos um não fica algo vago, porque eu acho que a gente, no universo da espiritualidade, existem essas frases que a gente repete. E eu tenho um bode, um ranço de mim mesma. De quando eu vejo que assim, tem coisa, e eu sei que você também, é por isso que a gente é amiga. Porque tem coisa que tá, amigo, eu já entendi que linda essa frase que você tá repetindo, mas o que ela significa? E aí, sabe? Como é que eu aplico? Como é que eu aplico e como é que eu sinto ela? Porque tem frases que em outros momentos eu repetia, porque eu já tinha lido o livro do Deepak Chopra e eu sabia que somos todos um e etc. Mas eu não sentia aquilo em nenhum nível do meu ser. E aí não serve pra nada, sabe? Lip service, como a Esther do Abraham Hicks fala, não serve pra nada. Você fala bonito, mas não serve pra nada. Você só tá se enganando. Então, eu acho importante essa honestidade com nós mesmos de falar, ok, somos todos um, mas eu não preciso sentir isso a todo segundo. Tem horas que, como a gente brinca, né? Aquelas que esquecem que somos todos um. Em momentos que alguém te corta no trânsito, somos todos um. Não. Nesse momento eu tô vendo, tem o ego da outra pessoa, tem o meu ego. Então, a gente não precisa tentar estar onde a gente não tá. Na real, até nesse momento somos todos um, porque aquela pessoa tá te mostrando um limite que você tem que colocar. 100%. Um pouco de valorização no sentido de posicionamento e autoridade na tua própria história. Pera, eu não quero ser cortada. Como assim você entrou na minha frente? Calma, cara. O que eu senti quando essa pessoa entrou? Ou seja, nesse ponto, ele tá sendo um personagem pra me mostrar... Pera, tem algo dentro de mim que ainda tá conflitando com algo que eu possa criar. Perfeito. E aí eu tenho que olhar pra isso. E assim, por isso que o Somos Todos Um, ele se encaixa em diferentes situações, mas o meu ponto é, não tente, né... trazer um gratiluz, um somos todos um, pra cobrir uma raiva, uma culpa, qualquer outra coisa que você esteja sentindo e abafar isso, porque isso não vai te fazer bem nenhum. Não vai fazer. E, inclusive, você tá abrindo mão de um superpoder que é a informação que essa coisa realmente te traz. Porque no momento em que uma raiva vem, ela tá te querendo te dizer alguma coisa. E se você empurra isso e tenta maquiar isso com um sentimento muito lindo, muito nobre, muito puro, e não ouve isso, e não tem problema você se conscientizar e falar, cara, raiva não é um sentimento legal, eu não quero morar aqui. Isso. Então deixa eu tentar entender o que isso tá me trazendo. Ok, entendi, e agora conscientemente vou escolher o que fazer com isso. Isso é sabedoria. Uma outra coisa é, não, raiva não, gratiluz, varre para debaixo do tapete. Não tá funcionando, Exato. Amiga, tá aí ainda, sabe? E é aí vai voltar. E é aí que fica inautêntico. Porque eu não sou a rainha e nem a dona da autenticidade. Com certeza tem momentos em que eu destruo a minha autenticidade. Apesar de pregar isso, eu percebo, mas são menos. Mas até o fato de eu falar que eu tenho esses momentos é autêntico no nível. Porque eu falo tanto que a autenticidade é um superpoder, porque eu comecei a perceber que eu não conseguia confiar em pessoas que eram sempre luz. Ai, nossa, não, nem eu. E, sabe? Nem dá. E eu falava, mas espera, essa conta não tá fechando, porque eu tenho raiva, eu faço piada de mim mesma, e eu, sei lá, às vezes eu falo umas coisas que não tem nada a ver com os pessoas. E essa pessoa, ela só tem tá esse num nível lado. inatingível até. E assim, não, sabe, até uma criança consegue perceber que isso é muito natural pro ser humano. Falar, pera, não somos tão diferentes assim. Como é que você só tem esse lado, esse pedaço? O que você tá negando, né? O que você tá negando? Então, a autenticidade é um superpoder, porque nesse momento a gente consegue
olhar pra todas as nossas partes, entre aspas, feias e aceitar todas elas. Não significa que a gente vai ficar ali, justamente, eu não fico na raiva, eu não fico... Mas eu sei que eu tenho isso, eu não escondo isso, nem de mim, nem das pessoas mais próximas, e a minha vulnerabilidade também, né? Como você faz no podcast, se expondo até, e eu também, porque pra que ser de outro jeito, sabe? É isso. Por exemplo, quando a gente fala sobre autenticidade, é muito fácil pensar assim, nossa, mas essa pessoa nem é tão autêntica assim, porque ela tem isso, ela tem aquilo. Não, mas ela tá sendo autêntica dentro disso. Isso. Ela tá sendo autêntica nisso, inclusive. Porque uma pessoa que é muito guru e etc, e canonizado, sei lá, tipo, inatingível, eu pelo menos me apaixono mais, eu me conecto com pessoas imperfeitas. E tipo, eu até falo isso porque às vezes eu recebo mensagens de pessoas aqui no Tudo é Cura que falam assim, nossa, você é luz, você é isso, você é aquilo. E eu entendo que de alguma forma eu trouxe uma clareza pra pessoa. E mas você é luz. Mas tem uma parte minha dentro da minha casa. Até meu filho fala assim, se a pessoa do podcast eu falando isso. Minha família, amigos, essa é a piada de porque, tipo, cara, é a parte humana da Aline que também tá aqui pra fazer esse rolê, teve até uma menina que me mandou uma mensagem essa semana que ela falou, eu gosto de ver que, tipo, você também não consegue fazer às vezes, né, quando eu tava falando do tempo. Poxa, eu gosto de saber porque não tô sozinha nessa. Mas é claro. Mas também tem umas outras pessoas que falam assim, cara, você é luz, você é isso, você é aquilo. Assim, obrigada por ver essa parte minha, que também é sua, né? E por eu ter conseguido trazer um pouco de clareza pra você, porque eu precisei trazer pra mim e por isso eu tô repassando. Mas, cara, no meu dia a dia, eu sou igual a você. Talvez eu consiga levantar um pouco mais rápido por conta de tantas quedas que eu já tive. Sim. Mas eu sou humana. Sim. O mais louco pra mim é, mesmo quando ela elogia você é luz, ela tá te ouvindo por inteiro, né? Então ela já ouviu você contar seus perrengues, ela já ouviu... Ela só tá te elogiando você é luz porque ela ouviu a sua sombra. Entende? Espero que sim, galera. Sim, com certeza. Ela ouviu você fazendo graça de você mesmo, o jeito autêntico que você compartilha. E é isso que eu não entendo. Onde que em algum ponto da humanidade, do Instagram, etc. E de novo, não que eu não faça isso em algum nível, porque com certeza eu faço, eu tenho pontos cegos. Mas onde que inventaram que pra gente ser aceito e amado, a gente tem que esconder essas partes, sendo que são justamente essas partes que conectam. Os meus episódios mais ouvidos foram os que eu mais falei do coração e compartilhei desse lugar. E eu percebo que existe um medo, vamos pegar esse exemplo, né, de mentores de espiritualidade. Não, se eu mostrar essa fraqueza, não vão confiar no meu trabalho, porque se eu falo sobre a lei da atração, eu já devia ter manifestado tudo. Existe essa historinha, e eu já me vi nela. Nossa, mas então, por que eu não tô... Eu tô solteira, por exemplo. Como é que eu falo de manifestação? Por que eu não tenho uma pessoa do meu lado, então? Eu só posso falar, então, de manifestação quando eu for o quê? Milionária, comprometida, porque é isso, né, ao meu ver, é isso que todo mundo do planeta quer, etc, etc. Então, assim, eu vou falar quando eu tiver, sei lá, daqui 10 anos, 20, 30, não sei. E ninguém garante que você vai ter todas essas coisas e vai tá bem, vai estar feliz, Exato, vai estar plena e vai estar vivendo o teu dia de gratidão, de alguma forma. Exato. E aí eu não entendi nada, porque eu tô pregando que não é sobre o caminho, é sobre a manifestação. Então espera eu chegar lá que com 80 anos eu começo meu podcast, porque daí eu posso contar. Não, eu tô contando o caminho, porque se o caminho até as manifestações não for divertido, what's the fucking point, sabe? Exatamente. Quando eu comecei o Tudo é Cura, foi justamente isso. Eu sei do poder das histórias. E as histórias que mais mexeram comigo foram as histórias que me fizeram me sentir menos sozinha. Do tipo, cara, essa pessoa é linda e ela tá passando pela mesma coisa. Essa pessoa é incrível e ela também tá passando por isso. Calma, não tem nada errado comigo. Que alívio, cara. Que alívio. A gente vê que a gente não é normal. Então eu posso ser feliz com a minha vida. Então eu posso começar de onde eu tô. Então eu posso ser comum e fazer uma coisa boa ao invés de fazer uma coisa... meu Deus. E o universo, tipo, deve. Tipo, ver se você entendeu, então, agora. De Deus, não é que pode, deve. Exatamente. É. E eu sinto isso também
por conta dessa coisa do... Eu sinto que a gente quer falar com o invisível de alguma forma, por ter muita sensibilidade, claro. Sim, Márcia sensitiva. E ter essa coisa também de ver a beleza nos pequenos detalhes da vida e reconhecer Deus nesses pequenos detalhes. Romantizar, no bom sentido, a gente romantiza muito. Sim. Por que não romantizar se você pode, né? E no fundo, porque também a gente quer sentir que, cara, tem algo. Somos parte de algo maior. E tá fluindo e tá ao meu favor. O universo conspira a meu favor. Então, eu acho que a gente pode começar falando sobre algumas histórias de manifestação, porque eu sei que a galera gosta. E vai ser muito bom. Que relembra, gente. E é bom também que fica aquele episódio que quando alguém pergunta, fala, escuta aquele. 100%, isso é o melhor de tudo. Escuta lá o 20 e tantos. Exatamente. Essa é a melhor. Inclusive, tem um podcast só pra fazer isso, assim. A melhor parte de ter um podcast é essa. Eu não vou repetir esse conselho, não. Já tem aqui nesse episódio, ó. Episódio 15. Exatamente. Essa história tá em detalhes. Eu nunca contarei ela tão bem como nesse episódio, então... Sim. Então vamos lá. Vamos começar. Vamos. Uma pausa rápida aqui no episódio para eu te fazer um super convite. Quer se aprofundar ainda mais e ter acesso a ferramentas exclusivas de autoconhecimento? Lá no Tudo é Cura Club, eu ofereço o meu apoio direto, além de meditações, apostilas, aulas em formato podcast e ainda dou dicas de séries, filmes e livros para tornar a sua jornada única e prazerosa. Descubra mais tocando no link que está aqui na descrição desse episódio. Agora, vamos voltar à nossa conversa. Esse assunto, lei da atração, ele não precisa ser um super assunto. Eu acho que ele é uma coisa que é natural. Eu lembro que, pra mim, né, eu perguntei como é que funcionou pra você, como é que começou. Eu não sei te dizer exatamente quando começou, mas eu lembro de algumas pequenas histórias que eu já tinha antes. Talvez tenha começado até com o Alquimista do Paulo Coelho, sabe? Nossa, mas... Oi? Como começou level intermediário já eu lembro que, já. Tipo, eu tinha uns 14 anos uma vez e eu tava apaixonada por um carinha que era mais velho. E, gente... As paixões sempre movendo ali. Ai, cara. Aí te leva até o segredo que te leva, né? Sim. Como manifestar. Não, e tipo, eu lembro que... Cara, ele tava muito certo. Eu tinha 14 anos, não tinha como. Mas na minha cabeça, meio Madonna, meio porra louca, eu já queria, tipo, né, se apaixonar por mim, já casar. Tipo, e eu lembro que eu li uma revista, Carícia Querida, Capricho, sei lá qual era. E ela falava, tipo, fingir até conseguir, né? De alguma forma. Um pouco ser para ter, mas distorcido. E eu lembro que a gente tinha uma festa e falavam assim... Quando uma mulher coloca um batom vermelho, ela isso, ela aquilo e tal. E eu lembro, cara, que eu fui nessa festa muito, muito pronta pra, tipo assim, não, hoje ele vai olhar pra mim, ele vai ir... Gente, ai, cara, 14 anos, né? Eu acho que foi a primeira vez que eu passei batom vermelho na minha vida. E eu tava me achando. As pessoas vão estar olhando e falando, o que essa criança está fazendo com esta boca? Nunca saberemos, Mas na minha cabeça era... Só você existe, é isso que interessa. Eu era a Hilda Furacão do rolê, tá? Com certeza. E eu lembro que eu conversei com ele a festa toda e eu tava, tipo assim, me achando, etc. E lembro da frustração no final da festa de que, pô, ele não chegou em mim, ele não falou e tal. E foi bom, de alguma forma, porque em algum nível eu entendi, eu falei assim, pera, em algum nível isso aqui funcionou. Eu não era a mesma pessoa que eu era há 5 minutos atrás. Algo aconteceu, eu mexi a energia. A identidade deu um shift. Sim. De alguma forma eu mexi a energia. Sim. E eu lembro também... Ou seja, não foi sobre a manifestação, não foi sobre quem você se tornou naquela festa, naquele processo. E bancar uma faceta minha que já tava querendo acordar como mulher, de alguma forma. E é por isso que foi chamado, né? E o cara foi a cenoura que o universo pendurou na frente dos seus olhos pra fazer você se mexer. E por isso que a gente sofre tanto achando que é sobre a manifestação, quando o que você ganhou nessa festa, nessa identidade, nesse batom vermelho, foi talvez até maior do que você teria com esse... Não diminuindo este jovem rapaz que muito, muito acabou perdendo.
Mas ele era maior de idade, ele fez certo. Ah, ele fez certo, cara. Mas total. assim, o timing, né, etc. Mas assim, é sobre isso. Eu lembro, por exemplo, também de uma história de... Eu tinha 12, 13 anos, sei lá, eu reprovei na escola. Foi um puta trauma. Eu e uma amiga, éramos melhores amigas, e nós duas reprovamos. Conversavam. Gravavam um podcast durante a aula. E, cara, foi um sentimento de fracasso muito grande. Meu pai era professor de uma outra escola. E ele falou, cara, não tem como, você não tá querendo levar a escola a sério, nananana. Eu acho, sinceramente, também não era só culpa minha, tem toda a questão de criação, não vou brisar sobre isso, mas eu saí da escola. E eu lembro que eu passei as férias num misto de um fracasso e um misto de... Eu não sei de onde veio isso. Realmente, não sei. Eu não lia livros nessa época, eu era muito nova, devia ter 12 anos, sei lá, era a 6ª série. E na época, né, porque agora já mudou tudo. Mas eu lembro que eu falei assim, pera, eu tenho uma chance aqui agora. Ninguém me conhece nessa nova escola. Nossa. E eu era a mais zoada, eu sofria muito bullying. Eu estudava no colégio de freira, eu entendo tudo que você falou sobre negócio de catecismo, etc. Eu lembro que eu escutava as freiras falando de Jesus e era um único filho. Eu falei, pera, então já fudeu pra mim, porque eu sou filha, não sou filho, então quem é esse único filho? Então, cara, já era. Por que a gente tá tentando, sabe? É muito isso. Tipo, por que eu tô aqui tentando se já acabou? Já tá... Game over. Desistência. Tipo, até entender que esse único filho era... Somos um, Onde é que desiste de brigar por esse amor? Exatamente. E eu lembro que eu falei assim, não, pera, eu sei o que é ser uma menina popular, porque eu tenho referências de todas as meninas que eu vim olhando até agora. Nessa escola nova, ninguém me conhece. Se eu chegar lá e falar que eu era popular na escola, etc., eu bancar... Eu era. Olha e, cara, só. Eu entrei nessa escola com carão, roupa, já etc, acessório, olhando pras pessoas. Sim, incorporou. Tipo Beyoncé, né, jogando cabelo. E as pessoas acreditaram. E foram os melhores anos da minha vida. Eu fiz muitos amigos lá. Porque eles falaram, gente, você é muito maneira, etc. Coisas que eu não tinha ouvido até loucura. Então. A mesma pessoa. Exatamente. Idêntica. Eu acho que essa foi a minha primeira grande manifestação. Antes até dessa do batom vermelho, sabe? Tipo, de chegar e falar assim, não, pera, eu escolho quem eu vou ser. Sim. É a minha realidade. Sim. É o meu mundo. É o meu universo. Então, aqui nesse universo, eu sou uma Beyoncé nessa escola, sabe? E foi muito bom pra mim. Eu fiz muitos amigos... Eu me sentia muito bem, eu me permiti, não era sobre ser popular, porque no final das contas eu não fiquei sendo popular no sentido que todo mundo queria ficar comigo, não era isso, mas era tipo, todo mundo queria estar perto de mim e falar comigo, porque eu era mais engraçado, eu era mais legal, era mais divertido, você faz a sua melhor versão, e aí vira uma bola de neve, porque você se banca e o outro, ironicamente, quando a gente se banca e não precisa da aprovação do outro, o outro nos dá a aprovação, isso que é irônico. E aí a aprovação reforça essa identidade, e aí agora você tem ainda mais confiança pra continuar sendo assim. Então vira uma bola de neve do bem, digamos assim, né? E eu sinto que as pessoas chegavam perto porque era como se eu estivesse dando permissão pra elas serem também. Com certeza. Aí eu era aquela pessoa que falava a e que expansora. Isso fazia graça com os professores que todo mundo cagava de medo e eu escrevia e fazia... Gente, não sabia responder a prova, então eu fiz outras perguntas e respondi o que eu sabia, porque, eu estudei o capítulo 5 e caiu 6. E aí eu falava, não, peraí, para. Aí eu pegava e escrevia a prova e, cara, já ganhei 10 com isso. O professor falou, cara, você foi muito criativa. Não, a minha vida inteira escolar foi isso. a faculdade também de Direito inteira. Foi exatamente tipo, isso. Cara, olha só, professor, você não perguntou o que eu sabia. O que eu sabia era isso. 100%. E pra você ver, isso que você fez, né, é o que eu proponho na meditação de salto quântico, por exemplo. Porque é algo intuitivo. É algo que uma criança fez. Sim. E que um adulto não consegue fazer porque ele fica, não, mas eu sou assim, eu sou o que sofre bullying. O que a sociedade vai achar? O que a sociedade vai achar? E se alguém da outra escola estiver nessa sala? Então a gente cria, né, claro, dadas as devidas proporções para nossa realidade, e a gente esquece que a gente pode acordar amanhã e falar, quer saber? Agora eu sou assim. Eu escolho incorporar esse aspecto da minha personalidade que não é pegar de fora, é algo que já tá dentro de mim e
pelo contrário, trazer pra fora. Então, como a gente vai ficando rígido e boring, sabe, chato nessas historinhas, e como as crianças têm noção dessa maleabilidade Sim. da existência e da realidade. Então, você deu um salto quântico só porque você mudou de escola, você trocou de ambiente e não deixou que o ambiente ditasse quem você seria. Você ditou pro ambiente quem você seria. E é isso que o Dr. Joe Dispenza fala tanto, né? Esse trabalho que a gente pode aprofundar no rabbit hole, como eu falei, descer ali e ir profundo, ou olhar de uma forma tão simples quanto essa. Dessa história que você contou. É um perfeito exemplo, que é o mas fake until you make it, isso é ruim, etc, etc. Cada um sabe dentro de si onde você tá forçando a barra e você não tá sendo autêntico, versus onde você tem um medo porque não é um lugar confortável, porque não é onde você vinha cabendo e sendo, mas é, na verdade, quem você realmente é. Sim. E no momento em que você age daquela forma, você fala, meu Deus, como eu não fiz isso antes? Sabe? E é muito uma coisa do tipo, não é sobre fake, é sobre eu vou sentar na minha cadeira. Eu vou sentar no trono. É sobre parar de fake. Foi dado. Se você for pensar, né? Você tava faking o que eu não era. O que você não era. Exatamente. Você não é uma coitada, excluída, etc, etc, etc. Você deixou que isso fosse o seu rótulo. Sim. Isso é fake. E alguém poderia até argumentar, né? Tudo é fake, porque tudo a gente tá criando. Então, assim, se é pra fake, vamos fake o que a gente quer. Exatamente. E é uma coisa que eu gosto muito de falar pras pessoas e eu quero reforçar esse pensamento aqui, que é tipo assim, às vezes as pessoas chegam pra mim e falam assim, não, mas vamos lá, a gente tá falando sobre autenticidade. Eu sou assim e ponto. Vocês vão ter que me engolir. Esse é meu jeito de ser, minha autenticidade, nanã. Amigo, eu sinto muito. Deixa eu te chamar pra real. Se você tá fazendo o que você sempre fez, essa não é a sua personalidade que você escolheu. Exato. Foi a que foi vendida pra você desde que você nasceu. Exato. Pai, mãe, professor, coleguinha, primo, amigo, nananã. Signo. Novela, filme. Foda-se. Tudo na vida foi te dizendo quem você era. Você foi respondendo a isso, acreditou nisso e tá reformulando. O que você realmente é você agora. Perfeito. Presente, consciente, escolher. Agora, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sei, pra onde eu vou? O que eu vou fazer? Perfeito. Por isso que a autenticidade não é personalidade. Porque, como o Joe Dispenza explica, a personalidade é o que a gente vai formando a partir do... Eu senti um sentimento e isso, né, se replicou e eu senti isso de novo e eu pensei tais pensamentos de novo. É um pacotão a sua personalidade. Mas a autenticidade eu sinto que ela transcende, porque é justamente isso que você falou, perfeita explicação. É quem eu sou agora. E por isso que a gente se encontra nesse lugar tão maleável e uma espiritualidade tão aberta, porque você falou um negócio no segundo episódio, no primeiro episódio, que hoje não tem mais nada a ver. Então você mentiu. Então você não tem personalidade. Não, você está sendo autêntica momento a momento a momento. Aquele era o meu processo naquele momento. Quanto mais data você tem, quanto mais vida você vive, isso se transforma. E é por isso que a gente não pode se prender nessa caixinha nem do que o outro tá pensando, que é o mais óbvio, né? Porque quando a gente fala de autenticidade, é óbvio, fica óbvio como a gente trava a autenticidade por causa do outro, mas também por causa da gente. E mas se eu achei isso, eu não posso desachar. Pode. Sim. Pode, deve. Permita-se. Permita-se. Não tem ninguém com um martelo julgando certo ou errado, contando esses pontos que você acha que tem. Só você. Essa separação é o seu próprio julgamento que faz. Se dá a permissão de mudar de ideia e se dá a permissão de agora, presente, escolher o que fazer. Porque também tem muito essa coisa do tipo... Eu já escutei muito isso e, cara, eu sei que eu vou mexer na ferida de alguém aqui, mas é proposital. A pessoa falando, né? Se fulano me trata mal, eu trato mal. Se fulano me trata bem, eu trato bem. Não vem me tratar mal não, que se me tratar mal, eu respondo mal também. E essa sou eu, vai ter que me engolir. Que puta falta de personalidade, hein? Então, o outro te diz como que você vai tratar ele, você não tem escolha. Sim.
Você não pode... E não tô falando que às vezes você vai escolher tratar mal, sim. Exato. Às vezes você vai escolher tratar mal, botar um limite e vai falando, quando eu quero você na minha vida, não aceito. Mas não é uma resposta automática. Exato. Reação não é ação. Ação é consciente, reação é inconsciente. Então, se você tá fazendo o que você sempre fez, você tá muito no teu inconsciente e não tá fazendo o novo. De alguma forma, é isso. Perfeito. Até porque se tivesse uma resposta pronta de como é a forma ideal de agir, era só ler um manual, então quando alguém me trata bem, eu faço isso. Quando alguém me trata mal, eu faço isso. Acabou. Você zera o jogo da vida em um livro, né? E não é assim. Então, é por isso... E o Conversando com Deus, que é um livro que eu sempre indico, é minha bíblia. E é um livro que assusta pelo título. Eu falo que ele engana demais, porque espanta pessoas que têm problema com a palavra Deus, que não é mais o nosso caso. E já foi por causa da religião, etc. Mas ele... Enfim, indico muito esse livro do Neale Donald Walsch. O primeiro livro, principalmente. Ele fala muito disso, que Deus só tá no agora, o poder do agora, blá blá blá. E é por isso que você tem que se plugar à fonte pra ter a inspiração, essa presença de espírito. Olha que palavra, né? Conjunto de palavras perfeito. Presença de espírito, de saber o que fazer naquele momento, porque o que foi certo 1 ano atrás e funcionou perfeitamente, talvez não funcione agora. E aí eu queria aproveitar esse gancho para as histórias de manifestação, porque eu acho que é aí que a gente, quem já tá nesse caminho, acaba se perdendo muito, e eu já caí nisso muito, que é, poxa, mas eu fiz XYZ e eu atraí o que eu queria, só que eu tô tentando replicar isso, né? Sim. Ter fé, ter a mesma fé que eu tive lá e não tá rolando. Então o que tá errado? E é justamente isso, quando você tenta replicar algo que você já criou para uma outra situação, digamos, e fazer a mesma... eu fiz um ritual e eu manifestei, mas agora eu tô fazendo um ritual e não tá dando certo. Bugou, né? É porque você não tá na presença do que esse momento requer para que isso possa vir à tona. Então, é menos sobre tentar olhar o que funcionou e copiar, e mais sobre estar presente momento a momento, íntegro, sabe? Sim. Pro desenrolar. Porque a vida vai estar sempre voltando com a mensagem do... Ainda não entendeu que não é sobre a manifestação e que é sobre o desenrolar, né? Deixa eu te lembrar. Deixa eu te deixar no desenrolar mais um pouquinho pra você ver se você lembra. Ou então deixa eu te dar a manifestação pra você ficar feliz 5 minutos e ver se você entende que não é sobre isso. Exatamente. E só quem já ganhou dinheiro do dia pra noite ou manifestou um relacionamento e depois se viu infeliz com outra coisa, entende o que a gente tá falando quando a gente fala que não é sobre a manifestação, apesar dela ser sim deliciosa e importantíssima. Sim. Né? Ela é a nossa cenoura, né? De alguma forma. É a cenoura. Mas antes da gente entrar na história, tem 2 coisas, né? Que é... Existem pessoas que manifestam no controle. Eu vou escrever no meu caderno exatamente o que eu quero. Vou fazer a técnica 3x3, 369, E existem as pessoas que manifestam de um ponto de fluidez, que eu acho até que é um pouco mais nosso caso. A gente até flerta com outro jeito, mas a gente mora um pouco mais nesse aqui. Tu vê a diferença dessas 2 pessoas, ou o que você sente desses dois movimentos? Então, eu sinto que essa pergunta casa muito com o ensinamento do Abraham Hicks sobre conhecer o seu termômetro interno para saber o que te faz bem, e isso vai mudar de momento a momento. Então, quando a gente tem pouca resistência em relação a um assunto, às vezes é legal ser específico, né? Você já viveu o suficiente para saber o que você quer, você sabe que você quer um carro assim, assim, assado, vai. Imagina o carro, sente o cheiro deste carro, etc, etc, etc. O universo não é burro, então ele vai te mandar isso ou algo melhor. Então eu acho que isso pode ser muito específico, e aí você faz técnicas, etc, porque esse desejo, ele tá sem resistência e mais puro, então você tá só potencializando. Agora, muitas vezes a gente tá vivendo com a essência do que a gente quer, sem saber exatamente a cor do cabelo da pessoa, do que você quer estar num relacionamento, e etc, etc. E não deixar que esse não saber te trave, né? E pelo contrário, isso pode ser muito libertador, como é pra gente. Então a gente foca na essência do que a gente quer. Então eu sinto que, pra mim, isso muda momento a momento e dependendo do desejo. Sim. Tem desejo que... Aliás, a pergunta que eu me faço é
é divertido fazer a técnica e ser específico? Tá me fazendo sentir que eu tô me aproximando desse desejo? Então eu vou. Aí eu faço a minha lista, tarará. Se em algum ponto eu sinto uma resistência e que eu começo a achar que eu tô, sabe aquela história de trying too hard? Eu tô fazendo demais. Aí eu dou 3 passos pra trás e volto pra esse lugar de zoom out, né? De mais neutralidade. Deus sabe o que eu gosto. Sim. A vida tá do meu lado. O meu vortex, que é esse lugar que tá cheio de coisas que eu já vivi, minhas preferências, sabe, o universo sabe. Então eu gosto de dançar entre as duas polaridades, mas eu confesso que eu pendo mais pra essa do sincrodestino mesmo, do tipo... Sim. Existe uma inteligência maior, eu sou parte do todo, então o que eu preciso é seguir minha inspiração momento a momento, sem me preocupar muito pra onde exatamente isso tá me levando. Se eu não tiver uma meta clara na minha cabeça, eu não vou chegar lá. Mentira, que você não teria o podcast que você tem hoje, com o sucesso que ele é. Você não visualizava... Eu imagino que quando você começou, você não imaginava essa dimensão. Com certeza. Então você rompeu a lei? Quem não tem meta não chega, não alcança. Então, não tem marqueteiro que explique o crescimento do Tudo é Cura. Perfeito. Não tem. Todo mundo fala isso pra mim. Tipo, peraí, você cresceu no orgânico? Nunca colocou um anúncio? Nunca... Não faz sentido. Ação inspirada. Com 16 episódios na época, né? Agora já, graças a Deus, mais. Inclusive, eu quero fazer uma chamada, porque, por exemplo, eu soltei no episódio aquela oração, Carta pra Deus, que inclusive... Perfeita. Né, você foi uma das primeiras pessoas que ouviu em tempo real, inclusive sem edição. Gente, imagina a honra disso. E eu acabei de jogar no clube um episódio explicando a carta. Porque tá maravilhoso, que eu também já ouvi. Sempre amiga tem suas vantagens. Sim. Mas... Amiga fã. Uma coisa que foi uma aluna do clube me mandou uma mensagem e ela falou: Aline, essa oração me fez mal, porque em um episódio, que acho que era o 16 ou 17, eu falo: o seu sonho é o seu chamado, e eu acredito que ela devia estar passando por uma situação em que aquele episódio específico renovou a fé dela, e aí eu vim com uma carta que fala: entrego, não sei o que é melhor pra mim, e parece que é tipo... Eu desisto do que eu acho Parece que eu quero. contraditório. E me abro pro que você quer pra mim. E quando ela me mandou essa carta, eu falei: esse é o assunto mais importante da face da Terra. Porque é o verdadeiro solta que vem. É tipo, ela me chamou pra responsabilidade. Inclusive, eu quero falar, se você é do clube... Porra, faz mais perguntas, gente, porque eu respondo bem, eu sou geradora. Exato. Eu respondo muito bem a essas questões. Eu acho que eu consigo ir no âmago da questão. E quando ela trouxe essa pergunta, ficou um gap. Eu preciso falar sobre isso. Que aqui eu tô falando sobre o universo, aqui eu tô falando sobre Deus, aqui eu tô falando sobre resistência, aqui eu tô falando sobre total entrega, e aqui eu tô falando sobre sincrodestino. Sim. Né? Então foi um áudio que eu gravei às 3 horas da manhã. Eu acordei... As melhores inspirações dele nesses horários. E eu falei, cara, eu respondi o e-mail dela e eu falei, pera, pode ser que tenham mais pessoas que precisem ouvir exatamente isso aqui. Eu acho que, sei lá, acho que foi um dos áudios mais completos que eu já gravei na minha vida. Tá no clube, então se você quiser aprofundar, vem. Isso é maravilhoso. Que... Uma aula, não é um áudio não, é uma aula. Tá maravilhoso mesmo, assim, sem falsa modéstia. Porque falar exatamente sobre isso, sobre essa entrega, no sentido de se abrir para que a vida se comunique com você. Porque assim como a gente quer essa comunicação, né? Quando a gente recebe um desejo, o que a gente quer? O que a gente sente? Gratidão. Na hora você se sente tipo... Se você não tiver distorcido, né? Porque a impureza do sistema, vamos colocar assim, um desejo que passa por isso, né? Às vezes até distorcido. Tu recebe uma bênção, o primeiro sentimento é: eu sou abençoado. Mas eu digo alguém do desejo, né? Às vezes quando vem o desejo, ele não tá no 3D ainda, é só um desejo. Sim. Ele pode vir em forma de medo. Sim. Porque ele é um desejo que ele seria puro e maravilhoso, mas como tem muitas impurezas no sistema, fala, eu não posso, eu não quero, que merda, né? Porque você tem um desejo gigante e tudo em você diz, mas eu não posso ter. Então aí ele feels bad. Total. Assim. Porque o desejo, na minha concepção, o desejo é autorrealizável. Sim. Se você percebeu, ele já tá a caminho. Ele já tá funcionando. Você percebeu, mas ele já tava
rolando, sabe? E uma coisa que eu acho que é muito, 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 muito pontual de deixar guardado até é um mantra que eu tô usando muito na minha cabeceira, né? Eu coloquei alguns post-its pra não esquecer. E um deles que eu coloquei e que é o que eu tô usando mais de teste nos últimos dias é: toda dúvida é abusiva. Olha, você prega demais. Eu falo que não é possível. Porque, foi cara, pastora. Não, mas essas sério, frases, porque tipo, toda dúvida é abusiva. O que é a dúvida? É uma voz dentro de você falando: você não pode ter, você não é capaz, isso não é pra você, isso é pro outro, mas não é pra você. Essa voz toda é um relacionamento abusivo que você tem consigo mesma. A gente fala sobre o relacionamento abusivo de fora, mas o pior é aquele que tá rolando dentro da nossa cabeça. Perfeito. Esse é o pior. Eu olho pra esse post-it e eu falo: peraí, se eu tô duvidando, eu tô sendo abusiva comigo. Porque eu não sei. Na verdade, eu não sei. Eu sou uma faísca de Deus. Eu não sou nem perto do esplendor que é a criação. Eu sou parte disso. Eu participo disso completamente, mas de uma maneira limitada pela minha mente para experimentar na Terra. Então, tipo, é muito forte você entender que o desejo é sim possível, mas a gente vai resistir enquanto tiver tralha dentro. E faz parte do contraste mostrar pra gente a tralha. Justamente para que a gente possa transcender essa tralha e de fato manifestar. Eu acho importante também falar que a gente não precisa se livrar da dúvida completamente para manifestar. Porque eu tinha muito essa crença, sabe? Quando eu não tiver mais dúvida, quando eu tiver o desejo puro, fluindo, só que não, manifestei coisas incríveis com alguma porcentagem de dúvida. Sim. Então o universo é tão generoso, tão maravilhoso, que ele não fala assim: fique perfeita, tá? Se livre da dúvida abusiva e aí a gente vê. Porque sim, a dúvida é abusiva e a gente tem que olhar pra ela e rir dela e fazer o que for possível, preciso pra... Exatamente. Orar e vigiar, né? Mas como eu sei que tem gente que vai ouvir isso e vai falar: fudeu! Porque, tipo, vai acordar amanhã e vai sentir dúvida, vai sentir... Então, assim, é uma linha tênue entre melhorar esse relacionamento, esse diálogo interno, sem esperar a perfeição. Porque o contraste, ele continua surgindo. Então, você melhora uma dúvida desse assunto, vem outra de outro. Perfeito. Então, se você entrar nessa pira, que é essa roda do autoconhecimento, né? Essa espiral do autoconhecimento de eu preciso ser melhor, eu preciso ser mais isso. Não, então é uma dicotomia divina. Sim, eu melhoro a cada dia, refino os meus desejos, mato as minhas dúvidas, entendendo que isso é uma erva daninha que vai continuar surgindo. O Deepak Chopra fala disso num livro, eu acho interessante contar. Eu tava lendo um livro dele que nem é um livro que eu indico, aquele que foi pra você até. É um mais sobre saúde, assim, bem específico e tal. A Cura Quântica? A Cura Quântica, porque ele é um livro bem denso. Mas ele fala o seguinte, que ele foi aprender com um mestre yogi, essa cura quântica, e que o cara, enfim, muito pica, assim, que ele sai desse consultório do cara, tipo, meu Deus, eu testemunhei magia. E que no caminho pra casa, isso faz alguns anos, mas não tantos anos, ele já era o Deepak Chopra, ele volta pensando: eu testemunhei magia e eu não posso esquecer dessa sensação, porque eu sei que daqui meia hora, uma hora, um dia, minha mente vai falar: mas foi isso mesmo? É perfeito isso, Bia. Então, se ele tem essa dúvida, quem somos nós pra achar que a gente não vai ter? Eu vou te falar, e foi perfeito você trazer isso, e realmente eu quero que as pessoas peguem esse ponto especificamente e tatuem na testa, sei lá, pra não esquecer. Eu lembro quando eu gostava muito de Madonna, né, quando eu era adolescente, sempre que passavam na cama com Madonna eu assistia, né, a louca. Não sei como é que os pais deixavam, né? Nem sei o que é. Crianças que dirigem sem cinto de segurança. Que dirigem não, que estão no carro. Mas toda vez que ela entrava no show, ela chamava a equipe toda e fazia uma oração. E ela estava extremamente nervosa. E era Madonna. Beyoncé fica nervosa antes de um show. Sabe? Tipo... A parte humana. Somos humanos. A gente tá sempre duvidando. E tá sempre... Faz parte do show. E dá textura pra vida, né? O que a gente falou no episódio do Ser para Ter. Tudo isso, então... A mente, ela é muito boa em falar isso ou isso. Ou eu acredito, ou eu duvido.
E a gente tá tentando aqui trazer esse meio termo, que eu não gosto dessa palavra, mas assim, é o casamento entre as duas coisas e é o e, Sim. né? Eu acredito e duvido e acredito. Então, quanto mais tempo nada se exclui. Quanto mais tempo eu conseguir passar acreditando, melhor pra mim. Total. Mas não significa que eu preciso eliminar a dúvida completamente pra ser digno de manifestar. Sim. Não é esse o jogo. Deus não seria tão cruel, não colocaria a gente num standard, né? Num nível de perfeição tão ridículo e eu vou alcançar isso então com 90 anos? Qual a graça? Como que você ia saber o que é alegria sem experimentar a tristeza? Se tudo fosse alegria, a alegria ia ser normal. E, cara, a gente verdade, vê isso, né? Na vida. Você só dá valor quando você perde. Não tem outra forma, gente, a não ser que a gente faça um exercício de gratidão diário para se relembrar das nossas bênçãos, mas o natural pra gente é normalizar. Tanto bom quanto ruim. E você às vezes tá na merda há tanto tempo que você nem sabe que tá na merda. Mas quando alguém te apresenta uma coisa boa, você olha e fala, comparo e vejo, isso aqui não tá legal, vou pra cá. E o contrário também é verdadeiro. Então, às vezes você passa por uma tristeza, você entende o que é tristeza, e aí vem a alegria, você sente a mais sublime alegria. Exato. Porque você saiu de um lugar de contraste, é pra isso que ele serve. E aí o pulo do gato é lembrar disso, não depois, não na alegria, mas na tristeza. Exatamente. Esse que é o hackear da realidade, é falar, eu sinto, eu choro, dói, meu Deus, como dói. Né? Somos água, você canceriana, eu pisciana, a gente sente, a gente chora, a gente reclama, a gente vive, somos humanas. E o que a gente tem cada vez mais dado shifts, eu percebo, é nessa perspectiva, no choro eu já consigo chamar Deus. Sim. E trazer um olhar diferente. Então dói sim, mas eu já tô pulando pro... É como se eu já estivesse me teletransportando pro que eu vou viver a partir desse contraste, sabe? É muito louco, assim. E se a gente tá falando de higher self, né? O seu eu superior e o jogo que a gente veio jogar aqui, porque, teoricamente, a alma é alegria, é amor e quer ser menos, entre aspas, né? Ser mais limitada, vem pra um planeta, pra um plano de limitações pra ter o contraste, pra se redescobrir amor, redescobrir a alegria. Então, a alma, ela tem essa visão de águia e consegue ver como essa dor terrível vai criar essa alegria que a gente falou agora, sublime. Então, ela não tá preocupada, porque ela vê o plano maior. Quem não vê é a gente que fica muito perdido na dor e faz sentido, porque dói, ela é físico, é real, sabe? Mas é não perder mesmo essa perspectiva de que não é à toa. Não se a gente dar um passo pra trás e poder enxergar um pouquinho de longe, né? E uma coisa que eu acho muito interessante também é, tipo, não desista do autoconhecimento. Não desista da conscientização. Porque em vários momentos, e a gente cai em vários momentos, e eu posso falar seguramente que tanto eu quanto você, a gente realmente aplica o que a gente ensina, o que a gente fala, do nosso jeito, e eu acho, posso estar sendo muito arrogante. Não, com certeza não. Não, mas também se tiver, foda-se, né? Tipo, eu tô dizendo que não. É o que tem pra hoje. A minha resposta é que vale. Arrogante sou eu. Perfeito. Mas eu acho que essa espiritualidade é a verdadeira. Porque ela não tem um espaço de perfeição. Ela tem um espaço de verdade. Então, sim, eu tenho esses momentos. Eu sou humana. Eu passo por isso. Mas eu não desisto de mim. Eu vou continuar tentando. Eu vou levantar, né? Quer você queira ou não. Porque eu sou teimosa para um caralho. Exato. Então, tipo, o que eu sinto essa coisa que eu acho que a gente traz a espiritualidade... A gente pega pelas bolas, né? A gente pega pelas mãos e traz pra vida real nesse ponto de, tipo, não desista. Porque vai chegar um momento em que você vai estar em sofrimento. E vai chegar um momento em que você vai estar em sofrimento e em algum momento você vai falar, pera, eu tô me ouvindo. Eu tô ouvindo o que eu tô falando aqui. Não, essa história não é o que eu quero contar. De alguma forma, você começa a criar um outro personagem na sua cabeça, que é o observador dessa parada toda, e aí ele começa
a ter voz e a falar e a questionar, e quando você vê, você já tá se reinventando. E é muito bom, óbvio, ter amigos que possam hold the vision pra você, né? Tipo, calma, você tá... Te acolho, esse espelho, né, te sinto, queria poder te dar um abraço agora, não posso, mas acabou o milho, acabou a pipoca. Vamos voltar, sabe? Porque o trabalho é maior. O que a gente fala muito, né, eu trago uma questão, você fala isso e vice-versa. Eu acolho o que você tá falando, mas da onde eu tô, é como se naquele momento você tá do alto da montanha. O que eu vejo é outra coisa. Exatamente. O que eu vejo é isso aqui. E qual visão tá certa? As duas. Mas qual visão eu prefiro? A sua, por exemplo. Qual é a que me tira desse lugar? Qual é a que me tira desse lugar? Qual é lugar? a que me coloca onde eu quero estar? Exatamente. E eu acho que é por isso que a gente aí você agarra nela, entendeu? Você agarra nela com todas as suas forças nessa visão, ou no que você prefere, e vai. Ai, mas ontem eu pensava assim. Ai, mas... Não, o que te faz melhor? Qual... A gente pega uma mesma história. Tem uma história que aconteceu... E tem infinitas versões dessa história. Qual versão te incentiva, te estimula a continuar, a ser uma pessoa melhor? Pega essa versão e vai. Porque não existe a versão das versões da realidade do que... Não, porque, né, como a gente já falou, eu não sei o que a gente já falou no outro. Mas quem assim, já falou na vida? Exato. Mas o seu subconsciente tá distorcendo tudo num certo nível, né? Porque tem a sua percepção da infância, da adolescência. Então, o que você tá criando como realidade não é a realidade pura. Porque a realidade pura, ela é neutra. Sim. E o neutro é muito sem graça pra gente. A gente veio dar sabor e significado pras coisas. O problema é que a gente fica preso em significados que não nos servem. Então, vamos ficar presos em significados que nos servem, que foi justamente o que você falou. E quando a gente entra nesse entendimento sobre a vida, o que a gente percebe existe um movimento de expansão e de contração que é natural do universo. Quando o universo se contrai, ele elimina o que não serve mais para ganhar força e direção para aquilo que ele quer, criar e se expandir. E a gente também, né? Já tendo em vista o macro, o micro, né? Tudo, né? O princípio da correspondência. Sim. E aí, a questão que acho que é crucial é você entender nesse momento em que acontece isso e que tem vários pontos de vista, eu posso escolher o ponto de vista que me estimula a continuar, é entender que aqui começa o princípio de como você enxerga o divino na tua vida. Porque se você enxerga que o divino é hostil, você vai entrar no sofrimento e acreditar que isso é uma purificação. Mas se você acredita que é amoroso, já por si só já te mostra o que é o estímulo. E a expansão. Você quer acordar amanhã e ter vontade de viver. Sim. Você quer acordar amanhã e acreditar que o teu sonho, seja ele qual for, é possível. Mesmo que não seja, mas se ele te faz caminhar, já tá valendo. Porque tem muitas pessoas hoje em dia, e eu falo isso assim, pessoas próximas a mim, que eu amo e que eu não gosto de ver isso, mas aceito, que já estão mortas e estão vivas. Nossa, sim. Elas estão com medo da morte. Olha que bizarro. Mas elas já morreram de alguma forma, porque elas desistiram. E tem muito, eu espero que não seja gatilho pra ninguém, porque não é a intenção, mas tem muito dessa coisa do... E se eu for louca o suficiente pra ter uma puta de uma fé agora? Eu posso me machucar, mas eu posso voar. Eu posso me esborrachar, mas do chão não passo. E sobre isso... E se eu me surpreender, né? Perfeito. Sobre isso, a gente tem medo de ter fé, porque a gente tem medo de se decepcionar. E eu acho que eu tenho um exemplo bom de uma situação que mostra o nonsense desse pensamento, né? Que eu tava passando por um processo que você acompanhou de soltar uma situação e desapegar. Um processo de desapego. Desapego é sempre difícil. Não... Mentira, eu não vivi todas as vidas, eu não sou todas as pessoas, então pode ser, pra muita gente seja fácil. Mas pra mim sempre foi desafiador. E eu percebi que eu tava precisando desapegar de algo que eu já não tinha mais. Era um desapego do pensamento mesmo, da lembrança, etc. E eu percebia uma resistência em soltar isso. E aí um dia me ocorreu assim... Por que eu tô com medo de soltar o que eu já não tenho? Eu tô com medo do quê? De perder? Eu já não tenho. E eu acho que muitas pessoas vão se ver nessa situação. Sim.
É um apego de algo que você não tem. Cadê? Tá do seu lado? É uma coisa? É uma pessoa? Me mostra. Entende? É muito louco isso. Então, quando eu virei essa chave, facilitou muito o processo de falar medo do quê? Medo do desconhecido. É medo do melhor. Eu tô com medo do melhor, porque sabe, o não eu já tenho? O não eu já tenho. E eu tô com medo de soltar ou não, que não faz sentido nenhum. E eu trago esse exemplo porque com a fé é mais ou menos isso, assim. A gente fica com medo de se decepcionar com Deus. Então eu vou ter uma fé meia boca, porque se eu tiver a fé, aquela fé assim, e eu me decepcionar, ser feito de idiota pelo universo, né? Como se o universo fosse infantil como um ser humano e não é. Então eu já me decepciono agora. Sim. E na minha vida inteira. Então deixa eu viver uma vida decepcionada. E cética e pessimista. Porque aí eu não corro o risco, olha só, que inteligente de me decepcionar. Até uma criança entende que isso não faz sentido. Parabéns, né? Pra você tá vivendo uma vida horrível. E como a realidade é um grande videogame de viés de confirmação, a vida fala, sim, você está certo. Sim, você está certo. Sim, você está certo. A vida me odeia, né? Por isso que a gente vê o que você falou do segredo que mostra a pessoa que pensa assim, ela atrai assim. A vida tá aqui pra falar assim, sim, você, o que quer que você esteja pensando, o universo sempre você diz tá sim. certo. Só existe sim. Your wish is my command. E é aí que a gente volta pro basicão. Que é tipo, complicamos, mas se você só ouvir essa frase e desligar, com essa frase o universo só diz sim, você já tem tudo que você precisa. Perfeito. E eu vou falar uma coisa muito séria, acho que a gente já chegou A gente já falou muita coisa, eu acho que tem muita coisa pra galera pensar aí por umas semaninhas, né? Eu acho que a gente pode, então, finalizar esse episódio por aqui. Sim. E gravar uma parte 2 falando sobre as histórias, porque eu acho que a gente já deu uma boa base pra quem tá aqui ouvindo a gente. Tem muita coisa, você pode ouvir esse episódio de novo, eu aconselho até que você anote algumas ideias, insights que vieram pra você. Eu falo muito isso no clube também. Tenha sempre um caderno perto, porque tem coisa que não é o que a gente fala aqui, é coisa que chega pra você enquanto escuta a gente falando. É muito sempre único. sobre isso, na verdade. Total. A palavra ela é um condutor de energia que vai provocar algo em você, que vai gerar algo que é uma epifania que é só sua. Sim. E eu vou querer saber muito, vou deixar aqui uma perguntinha, o que você aprendeu sobre esse episódio. Eu quero muito saber qual foi o maior insight que você teve. Se você puder comentar aqui no Spotify, se você estiver ouvindo no Spotify, ou lá no site, tudecura.com.br, dentro do post desse episódio. E aí a gente vai voltar, então, num próximo episódio, para contar as nossas histórias de manifestação, mas acredito que por hoje já deu muita informação e muito mind-blowing, talvez, para algumas pessoas, pra gente começar, eu principalmente sair do armário e a gente começar... Eu te puxo pra sair desse armário, porque o mundo precisa ouvir a versão que eu escuto nos áudios, que eu tenho a honra de receber áudios gigantes, cheios de sabedoria, do jeito mais leve, engraçado, espontâneo, autêntico. Você é um presente pro mundo. O mundo merece você, sério. Ai, assim, que linda! Desse seu jeitinho. E eu sou muito grata por... Essa conversa foi só um exemplo das conversas que a gente vem tendo e o tanto que isso transforma e expande. É impossível, assim, de colocar em palavras. Então, obrigada por existir, por essa oportunidade, por ter começado Tudo é Cura. E, enfim, seguido o seu sincrodestino que fez com que a gente se encontrasse. Sim, eu agradeço muito também. Eu acredito muito em toda a troca que a gente vem tendo desde que a gente se conheceu online, offline, enfim. Acho que a gente se reconheceu de alguma forma. Você me estimula demais também, né? Eu acho que dentro de todo o processo que eu passei também, egóico até, de autossabotagem e tudo mais, foi muito bom poder contar com você para sair desse lugar, principalmente nesse lugar de autenticidade, de falar, não, pera, eu não tenho como negar mais uma parte minha, eu preciso mostrar tudo e estar em paz com quem vai embora.
e estar mais em paz ainda com quem vai entrar. Com certeza. E saber que esse é o meu lugar de poder e esse é o lugar que eu quero pra mim, porque eu não quero mais desistir de mim, de nenhuma parte minha, inclusive a mais sombria. Eu aprendi a amar essa parte também, sabe? E acho que as nossas trocas foram muito boas pra isso, não só pelas coisas que você fala, mas por ver você fazendo, sabe? Eu acho que é por isso até que a gente trabalha com mentoria, de alguma forma. Você mentora pessoas, eu também, porque a gente aplica e a gente sabe aonde o calo aperta e o que a gente faz quando isso acontece, de todas as perspectivas possíveis, porque a nossa curiosidade leva a gente a buscar respostas e soluções, sabe? E a criatividade é isso, né? Você, além de podcast, ela é escritora, né? Sim. Tipo, eu também amo escrever, então acho que a gente tem uma veia artística muito grande, que tem a ver com a criatividade, que tem a ver com a busca por soluções. E poder presentear o mundo com isso e apresentar isso pro mundo, eu acho que é o nosso superpoder. A gente tem que parar de se esconder disso aqui e começar a assumir, e é isso. Sabe? É o que tem pra hoje. Exatamente, exatamente. E desse jeito tão... você sabe o tanto que eu prezo pela diversão e leveza, sem excluir, né, as partes sombrias, etc. Mas assim, tanto quanto possível, fazer ser divertido, e você também tem isso. É por isso que a gente brilha muito juntas no offline, né? Fora daqui também. Modéstia à parte, eu queria dizer que esse é o melhor episódio já gravado. E se vocês quiserem ouvir, porque eu acho que enfim, eu não sei em que momento isso vai ter saído, mas no Ser Para Ter a gente conta mais sobre a nossa amizade, como a gente se conheceu, e esse backstage, né, das nossas conversas e das nossas trocas, que acabam respingando nem é a palavra, porque é muito mais que respingando, refletindo no que a gente, cada uma de nós, traz pros seus respectivos podcasts. Então, é muito lindo, assim, é co-creation at its best, sabe? O melhor dos dois mundos. E sou muito grata, assim, por isso. Não tem outra palavra. Eu também. E, cara, de toda a merda que foi desde 2020 pra cá, você foi um dos maiores presentes. Ai, que honra, você também, com certeza. Foi um encontro mesmo, assim, é clichê falar, mas... Não, acho que o universo falou assim, chega! Essas duas, peraí, para tudo. Para de jogar pequeno, pegou com uma pinça, literalmente me tirou lá da Austrália, me colocou no Brasil, em Floripa, que eu só fui morar... Enfim, essa daí é uma história pra um episódio. Eu fui morar lá pra te conhecer, basicamente, eu sinto que foi isso. E não, cara, lembra daquela... viagem de carro que as músicas estavam tocando, tudo que a gente estava falando, tipo, ai, eu não acredito, confirmação. Não, eu acho que é a mensagem final que eu queria deixar, assim, nem sei se isso vai entrar ou não, mas para as pessoas, durante muitos anos eu estive nesse caminho solitário do autoconhecimento, porque é profundo, é interno, blá blá blá, mas é tão bom quando a gente se abre para estar nesse processo com pessoas da mesma vibe e tudo mais. É tão rico, sabe? A gente não veio aqui pra fazer nada sozinho, ou a maioria das coisas sozinho. A gente veio aqui pra ser espelho mesmo um pro outro. Então, se você se encontra nesse momento de mais solidão, faz parte também, né, do processo de cada um, mas se você ouve essa conversa e pensa de repente, porque eu escuto isso de muitas pessoas, nossa, poxa, eu queria tanto, né, atrair pessoas que pensam dessa forma, cadê? Onde elas se escondem? As pessoas que falam de lei da atração. Se abra pra isso, porque você o seu sincrodestino vai fazer você trombar nessas pessoas. Você só precisa realmente estar aberto pra reconhecê-las. E é isso, vai ser divertidíssimo. Sim, eu acredito que esse é um presente que a gente veio trazer de alguma forma pro mundo. Eu também demorei muito pra acreditar e honrar esse lugar, mas hoje eu vejo que, como você falou, é muito egoísmo, né? A gente não oferecer isso pro mundo, sabendo que tem gente que precisa e que a gente tem muito pra oferecer nesse sentido, porque a gente ama, inclusive, ver pessoas. Eu me emociono demais, inclusive, com histórias de superação. Várias vezes em mentorias particulares, né, que é o que eu ofereço, são mentorias 1 a 1,
eu vejo muitas viradas de chave que de fato me emocionam. Às vezes na hora que desliga a câmera, e às vezes é até difícil na hora eu não me emocionar junto com a pessoa, porque eu sinto, mas quando eu desligo a câmera eu fico num estado de gratidão, pertencimento e uma coisa do tipo, como é bom poder fazer isso e ouvir dessa pessoa isso e ver ela desabrochando. E eu sei que você também tem isso de se emocionar com esse desabrochar de uma pessoa que de repente tinha um trabalho, uma paixão, né, da menina das velas lá, né, que colocou pra jogo. Essa chave, começou um negócio depois de uma virada de chave, exato. E é muito bom isso, sabe? E então não se sinta sozinho. Procure ajuda. Aprofunde-se. Procure. Não fique só no hobby do autoconhecimento. Não fica na informação. Ouvir o podcast é maravilhoso, mas assim. Vai além. Vá além. Investe em você real. Não é papo de marketing, nada. É tipo, pelo amor de Deus, para de jogar pequeno. Porque não quero botar medo de tempo tá passando, essas porra. Não acredito nisso, não é a minha vibe. Mas é porque você merece. Exatamente. Porque você merece muito. Bom, gente, então a gente hoje vai ficando por aqui nesse episódio. Se você gostou, então compartilha com a gente a sua opinião. Pode ser lá no site decora.com.br, dentro do post desse episódio. Eu vou deixar o link dele aqui também. Acompanhe a gente nas redes sociais. A Bia tem @BeatrizesBagging, mas assim, dificílimo. Não, mas vai estar aqui. Vai estar aqui embaixo. Vai estar na descrição. Mas me chamem de Bia. Chama de Bia, senão ela vai achar. O nome é Bia, entendeu? Beatriz, ela vai achar que você tá brava com ela. Só uma fachada, que se Bia ninguém ia levar a sério. Ou segue a gente também no @tudocura. A gente tá voltando agora também com o canal do YouTube, então vai ter algumas novidades por lá, segue por lá também. Mas eu vou finalizando esse episódio por aqui e a gente vai continuar num outro episódio falando sobre histórias de manifestação, que é um dos meus episódios favoritos. Eu amo escutar histórias de manifestação. Então a Bia vai voltar aqui no Tudo é Cura pra gente falar sobre histórias de manifestação. Eu mal posso esperar. Um beijo! Um beijo! E até a próxima! Tchau!